a vida em favor dos seus amigos. Boa noite, irmãos, vocês que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Nós estamos iniciando nosso culto de adoração a Deus da Igreja Batista Bíblica Jauense Breve Virá, e nós queremos te convidar para nos acompanhar nas orações, no louvor e também na edificação pela palavra. Amém. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira. O boletim é o 365, o ano é o 6º. Eu tenho que agradecer imensamente por vocês nos darem a liberdade de entrar na tua casa e estar conosco, adorando e louvando o nosso Deus. Hoje a liturgia estará baseada no Salmo 142. O Salmo 142 é um salmo de libertação. É um salmo em que Davi está preso na caverna de Adulão e o seu maior inimigo, o rei Saul, que o persegue com seus imensos soldados e os seus arqueiros, ele então persegue a Davi. E nesse momento, Davi está dentro da caverna e Saul entra na caverna. E eles então se encontram muito próximos, o inimigo do perseguido. E Davi então escreve esse salmo, um salmo de clamor, um salmo de desespero por salvação. Amém. Amém. E agora nós vamos fazer então a leitura bíblica desse salmo, do Salmo 142. A missionária vai fazer a leitura então do Salmo 142. Você que tem a sua Bíblia em casa, abra o Salmo 142. É um dos últimos do livro do Saltério. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça em nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Assim diz a palavra de Deus. Aquele que prestou atenção à leitura do Salmo percebe que é uma oração em desespero, é uma oração por salvamento. Existem situações em que nós nos encontramos, como Davi, encurralados diante de tanta perseguição. E nós podemos dizer que nesse momento, nós como pessoas, nós como família, nós como cidadãos de Jaú, nós como os da pátria do Brasil e daqueles que habitam no planeta Terra, nós estamos diante de um inimigo poderosíssimo que pode nos destruir a qualquer momento, como tem destruído tantos que são amados nossos, tantos que têm sido ceifados do nosso convívio, do nosso meio, tantos que estão em leitos de hospital, entubados em UTIs frias,
solitárias, quantos enterros têm sido feitos onde o corpo é jogado dentro de um saco preto de plástico, fechado, lacrado e levado ao cemitério sem que alguém possa acompanhar. Ninguém nem sabe onde será enterrado esse corpo. Muitos de nós podemos ter o privilégio de dizer: eu tive a doença e fui curado dela. Muitos dizem: eu tive a doença e quase morri, quase perdi a vida. Glória a Deus por isso. Mas muitos perderam a vida. E nossa natureza humana, Deus pôs no nosso coração que nós devemos chorar com aqueles que choram, que nós devemos sofrer com o que sofre, nós devemos sentir a dor daquele que está em doença, em sofrimento. Você entende a importância da oração na vida de um crente, de uma pessoa que se diz crente em Deus? Você pode imaginar qual é a importância da oração, e é isso que o culto de hoje vai focar. Nós vamos falar novamente, como fazemos de sextas-feiras, sobre oração. É isso que eu quero que você nos acompanhe. Acompanhe esse raciocínio, acompanhe os ensinos que Deus quer colocar no teu coração, e que o Espírito Santo te abençoe, como abençoa a cada um de nós aqui presentes. Eu quero agora convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e darmos início ao nosso culto de adoração. Senhor Deus, diante dessa palavra maravilhosa do Salmo 142 que a missionária leu, nós te suplicamos, ó Pai, que nos dê o teu Santo Espírito para que possamos orar dessa forma, orar humildemente como Davi orou, escrevermos às vezes as nossas mais intensas preocupações, as nossas súplicas mais profundas em bilhetinhos que entregamos singelamente nas mãos do presbítero, para que o Senhor leia, para que o Senhor ouça as nossas orações. Abençoa-nos com esse culto, abençoa-nos com a palavra que será trazida aqui pelo pastor. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar agora a irmã Margarete, que venha até ao púlpito e abra para nós 1 Samuel 24, você que acompanha, 1 Samuel 24, de 1 a 7, a irmã vai fazer a leitura desse texto. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz. A leitura diz que é a respeito de Davi poupa a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montanhesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens
e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Até aqui a palavra de Deus. Como nós dissemos, o início da nossa liturgia é baseada no Salmo 142, que Davi escreveu exatamente após esse episódio onde há um confronto. Ele tinha ali o seu maior inimigo, o seu perseguidor, diante dele. Ele poderia ter levantado a mão para tirar a vida de Saul, mas não fez, por respeito ao Senhor. Eu quero convidar agora a todos que acompanhem nosso louvor, nossa missionária no piano, professor Rony no violino e a irmã Margarete. Salmo 142, 280. Eu não sei qual foi o autor desse salmo,
como música, né? O autor do Salmo foi Davi, mas esse hino, o hino 280 do nosso hinário, ele foi escrito por algum autor e ele foi inspirado pelo Espírito Santo, um salmo cantado maravilhoso. E convido agora a todos que abram no Salmo 139, um pouco antes aí do 142, 139, os últimos dois versículos, os versículos 23 e 24, eu quero convidar a você que aí na sua casa tem a sua Bíblia, acostume a abrir a palavra de Deus. Esse livro, ele é sagrado, ele é dito que é um livro santo, porque é o único livro que transforma vidas, é o único livro que faz diferença na edificação de uma pessoa. Creia que esse livro, quando você abre com fé, ele vai transformar você numa pessoa melhor, de pouquinho em pouquinho, mas vai te transformando. Eu quero te convidar a fazer a leitura comigo desses dois últimos versículos, 23 e 24. Depois nós vamos nos ajoelhar e confessar os nossos pecados a Deus. Sonda-me. Vamos fazer a leitura juntos? 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma oração humilde que Davi faz logo depois que ele comete um pecado de adultério, de assassinato, de mentira, de opressão, de usar o poder. Eu não lembro o termo que se usa quando você abusa do poder, mas ele abusou como rei do poder. E ele então é confrontado pelo profeta Natã, que diz a ele: você é um pecador. E ele se ajoelha e diz: sonda-me, ó Deus, nós somos pecadores, nós somos mentirosos, somos falsos, somos gente que tem no seu íntimo podre, e nós andamos às vezes entre o podre e o bom, entre o mal e o ruim, e alguma coisa que parece boa. O homem é assim. Nós precisamos confessar. Nós não podemos nos salvar. Só Deus em Cristo pode nos salvar. Só pelo sangue de Jesus derramado na cruz é que nós seremos salvos. Vamos então ajoelhar, confessar nossos pecados, enquanto o grupo, a equipe de louvor nos faz um fundo musical.
pedir à irmã Margarete que faça uma oração de gratidão por Deus nos ter alcançado com a sua graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continuando em Tua presença, ó Deus, eu quero Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, principalmente, ó Deus, com a salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, ó Deus. Basta abrirmos a porta que o Senhor está batendo, Senhor, e isso é um privilégio para todos nós, ó Pai. Graças Te damos pelo dia de hoje, Senhor, que o Senhor nos permitiu, quando tem tantas pessoas que estão indo embora, ó Pai, sem poder até se despedir de seus queridos. Mas nós estamos aqui, ó Deus, agradecidos por essa oportunidade e porque o Senhor é bom para conosco. Mesmo aqueles que perderam seus entes vão entender que a vontade de Deus é santa e perfeita. Nós não conhecemos, ó Deus, os Teus caminhos, mas nós seguimos os Teus caminhos, nós queremos seguir. Então, Pai, permite que sejamos firmes, ó, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas seguir sempre atrás do Senhor nas Tuas pegadas, Pai. Fica conosco no decorrer desse culto, ó Deus, perdoando assim os nossos pecados para que possamos Te prestar honras e glórias ao Teu nome, Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, abra o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua palavra. Que o Senhor, que o pastor seja um instrumento nas Suas mãos, ó Pai, para que possa atingir os nossos corações e falar aquilo que precisamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, que é santa e perfeita. Obrigada, meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e perdão por sermos ingratos, por sermos negligentes com o Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus é que eu oro e desde já eu Te agradeço na certeza de que serei ouvida. Amém. 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 Eu queria pedir àqueles que querem escrever seus bilhetinhos que o façam com calma. O presbítero vai pegar ali alguns bilhetes em branco e vai levar até vocês. Podem escrever com calma e depois entreguem para ele. Nós estamos em poucos, apenas a equipe que faz o culto online, mas você que tem aí em sua casa um pequeno pedaço de papel, uma caneta, faça esse exercício de fé, um exercício simples, como criança. Escreva aquilo que mais te preocupa, aquilo que mais te incomoda, aquela tristeza mais profunda que você tem sentido no seu coração. E peça a Deus para que ela seja removida da sua vida. Escreva num papel, dobre ele, entregue para Deus. Vou pedir à missionária que faça esse momento de intercessão por nós. Pai do céu, Pai querido, oh Pai maravilhoso, nosso Pai grandioso, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Nesse momento, Senhor, volto todo o meu ser a Ti e peço, Senhor, que nos abençoe, nos dê paz, nos dê saúde, Senhor. Nos dê saúde, Senhor. Que semana difícil, que semana dura, como o pastor já falou, quantos membros queridos, nossos amigos, irmãos, partiram. Foi muito triste, Senhor, essa semana. Estamos cabisbaixos, Senhor. Mas nós pedimos, Senhor, e pedimos encarecidamente que o Senhor olhe para nós com ternura de Pai e nos dê tranquilidade, nos dê paz, Senhor, e nos dê saúde, Senhor. Olha para os nossos filhos, Senhor. Olha para os nossos familiares, para os nossos pais, para os nossos filhos queridos, Senhor, cada um deles. Eu repito os filhos, Senhor, porque é tudo na vida da gente. Peço, Senhor, que o Senhor olhe por eles, interceda por eles. Interceda por essa igreja, Senhor. Interceda por esse pastor. Interceda por cada membro daqui da nossa igreja, Senhor. Todos os que estão longe, que não pode, a gente não pode estar junto, Senhor. Mas a gente vai se falando,
mas mesmo assim a saudade fica. Então nos pedimos, Senhor, acalente o nosso coração, nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora vamos fazer a oração pelas crianças. Peço, Senhor, pelas crianças todas, Senhor, aqui da nossa igreja, aqui de Jaú, todas elas, Senhor. Peço por todas as crianças do Brasil e do mundo também, Senhor. Peço que o Senhor olhe por elas. Interceda o coraçãozinho dela. Encha o coraçãozinho delas de certeza, de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que elas conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo. Que elas sintam um amor fluindo que vem, nem sei de onde, Senhor, que é do Senhor e que caia sobre cada uma delas nesse momento, Senhor. Peço encarecidamente pelas crianças, Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós fazemos toda essa celebração simbolicamente, entregando nossos bilhetes com orações intercessórias, entregando, devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas, fazendo isso simbolicamente para que não percamos a esperança de que logo estaremos congregando novamente em liberdade juntos como igreja. Eu vou pedir agora, enquanto nossas meninas vão entoar um cântico de fundo, nós vamos devolver também nossos dízimos, ofertas para o presbítero simbolicamente e os nossos bilhetinhos que foram escritos agora. O hino 66. O
pelas ofertas, ore pelos dízimos, ore pelas intercessões feitas. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que a gente estamos aqui para te louvar, Senhor, o teu nome que é santo, Pai. E te agradecer, Senhor, pelas dízimos, pelas suas ofertas, Pai, que o Senhor tem nos permitido, os irmãos e as irmãs ofertar. Abençoa, Senhor, também quem não pôde ofertar, Senhor, da mesma forma, multiplica para cada um, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. E quero te agradecer, Senhor, por esses pedidos, esse simbólico que foi pedido, Senhor. Você já sabe de cada pedido que os irmãos fizeram, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai. Amém. 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 Os irmãos podem abrir a palavra de Deus nesse momento. Você que tem a sua Bíblia aí em casa, abra no Evangelho que Jesus Cristo deixou, viveu aqui conosco e que foi relatado da forma judaica, escrita pelo judeu Mateus para os judeus que ainda estavam em dúvida sobre a messianidade, a divindade de Jesus. Mateus capítulo 14, há um texto nesse capítulo 14, que vai dos versículos 22 a 33. Eu vou fazer a leitura desse texto todo para o irmão que está assistindo, a irmã que está assistindo, ter uma ideia de que contexto essa oração acontece. Em que momento essa oração é proferida e por quem ela é proferida. Acompanhe você aí. Mateus capítulo 14, os versículos 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Essa é a palavra do Senhor. Esse é o registro deixado por Mateus para nós. Você pode sentar-se, mantenha a Bíblia aberta em sua casa, ao teu lado, no teu colo, e acompanhe esta que a gente chama de uma oração, uma pequena oração, ou talvez a menor das orações, ou talvez a mais perfeita das orações já feitas. Vamos pedir a Deus, então, pelo Espírito Santo, revelando as verdades aqui contidas para nós edificarmos a nossa vida. Santo Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Edifica-nos com ela. Fortalece o nosso espírito humano
entristecido, abatido, atormentado, o nosso espírito atribulado, provocado, Senhor, a nossa natureza caída não consegue entender as suas verdades. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine sobre elas. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 30, os irmãos que estão aí com a Bíblia aberta, prestem atenção. O versículo 30, ele termina com Pedro gritando: salva-me, Senhor. Eu queria que você ficasse bem atento a essas duas palavras. Essas duas palavras: salva-me, Senhor. Será que algum dia na sua vida você já clamou a Deus com essas duas palavras? Eu tenho quase certeza que sim. Eu faço isso todo dia. Pelo menos algumas vezes por dia eu peço a Deus: salva-me, Senhor. Eu queria tirar dessas duas palavras, como se um cachorro estivesse roendo o restinho de carne que existe em torno daquele osso que a gente joga para ele. Vamos tirar esse restinho de carne que existe no salva-me, Senhor, que está aqui no versículo 30. Quem proferiu essa oração? Quem proferiu essa pequena oração? Quem proferiu a menor das orações? Duas palavras: salva-me, Senhor. Duas palavras. Veja que interessante. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que essa é uma oração perfeita. Como o número 7 é o número que indica a perfeição, eu vou tirar dessa oração 7 características de perfeição, 7 gomos, 7 qualidades dessa oração. Salva-me, Senhor. A primeira qualidade dessa oração é a sua brevidade. Não sei se você já ouviu falar de um doce que chama brevidade. O doce brevidade é porque, quando ele é feito, as pessoas comem tão rapidamente que ele é comido e desaparece em breve tempo. Essa oração é uma oração breve, uma oração curta, uma oração rápida, é uma oração pequena, proferida em décimos de segundos. Na Bíblia nós temos orações grandes, como a oração que Jesus proferiu no Evangelho de João, capítulo 17. Mas se você ler o capítulo 17 inteiro, a oração sacerdotal de Jesus, você não vai levar mais que 5 minutos. A oração de Salomão, quando ele dedicou o templo ao Senhor, ele construiu o templo, equipou o templo, colocou o templo para funcionar. E então, quando ele foi dedicar o templo, como nós fizemos com esse templo aqui, nós dedicamos a Deus. Salomão fez uma oração que durou perto de 6 minutos. A maioria das Bíblias tem orações em todos os capítulos, os 66 livros tem orações. Mas se você prestar atenção, todas são orações curtas. Quando Jesus mesmo ensina as pessoas a orar, como se deve orar, ele diz: não useis de vãs repetições. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma espécie de orgulho, e eu carregava um terço nas mãos. Onde eu ia, eu estava com um terço.
Se eu ia operar em Bauru, eu ia com o terço nas mãos, orando, repetindo orações, repetindo orações. Já cheguei a orar rosário, como o antigo católico fazia. Jesus ensina isso aqui, ó. Não useis de vãs repetições. Por quê? Ele diz ainda, como os gentios, pessoas que usam repetir muitas vezes durante a oração, são pessoas que não têm o entendimento do que é ser íntimo de Deus. E ele explica por quê. Ele explica aqui. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Cuidado. Às vezes você carregar um terço em público, a tua figura torna-se igual de um fariseu do tempo de Jesus, que ficava em praça pública orando para que todos vissem. Cuidado. Deus ensina que não é assim. Veja que oração mais breve. Salva-me, Senhor. Esse é um ponto, uma qualidade, uma característica da oração de Pedro. Pedro proferiu uma oração breve. Por que isso é um aspecto de perfeição da oração? Porque ela não diz mais do que precisa. Ela não diz mais do que necessário. Pedro não precisava falar mais nada, porque o Senhor conhece o nosso coração. Como nós fazemos aqui o exercício, escrevemos aqui algumas palavras num bilhetinho desse tamanhozinho, pouquíssimas palavras, mas todo o nosso sofrimento foi ali colocado, 4, 5 palavras, 7 palavras. Deus sabe tudo. É uma situação de humilhação. Ninguém gosta de fazer ou de parecer que não é capaz de fazer coisas. Mas quando a gente se converte, a gente entende que nós não somos capazes de fazer nada. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. E esse nada é nada mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Nada de bom, nada proveitoso, nada que faça o reino de Deus expandir, nada que faça o seu irmão chegar-se mais próximo de Jesus. Você não pode fazer nada de bom sem Jesus. E essa oração, ela é uma oração humilde de Pedro, uma oração breve. É uma qualidade da oração. Guarde. Ore breve. Ore curto. Ore sabendo que Deus conhece o teu coração. Você não precisa ensinar teologia para Deus. Você não precisa dizer para Deus que Ele é todo-poderoso. Na hora da morte de uma pessoa, no leito de morte, na Inglaterra do século XVIII, um filho de um homem crente se ajoelhou no leito do pai e começou a orar. Santo Deus, Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus infinito, Deus imutável, Deus injusto, Deus eterno, Deus invisível. E o pai dele, no leito de morte, disse a ele: filho, por favor, não faça isso. Deus sabe que Ele é tudo isso, mas eu preciso de uma oração curta, porque eu vou morrer. Peça a Deus que
que me leve logo. Faça uma oração curta, faça uma oração breve. O meu sofrimento aumenta mais com a sua oração longa, inútil. Repreendeu o filho no leito de morte. Oração breve. Uma das qualidades da perfeição de uma oração é ser breve. A segunda qualidade de uma oração é que ela precisa ser abrangente. Como assim? Pedro disse: salva-me, Senhor. Como abrange isso outras coisas? Eu posso explicar para você. Quando você é rico, você tem que orar: salve-me, Senhor, da idolatria das coisas que eu tenho, porque as coisas que eu tenho me afastam do Senhor. Salva-me da idolatria, salva-me de ser avarento. Se você é pobre, você precisa dizer: salva-me, Senhor, não da pobreza, mas de você se reclamar, de você murmurar, de você se fazer de vítima por ser pobre, por achar que é menos do que os outros. Diante de Deus, o mais rico dos homens vale tanto quanto você, que mora embaixo da ponte. A oração tem que ter abrangência, porque o ser humano não precisa falar muito. A oração de Pedro, 2 palavras: salva-me, Senhor. Abrange todos os aspectos da vida. Quando você diz salva-me, Senhor, você pode dizer: salva-me de ser corrupto, se você trabalha na política. Salva-me, Senhor, de eu me envolver nas falcatruas que acontecem na política. Salva-me, Senhor, se você é professor e você não exerce a profissão com dignidade, porque ganha pouco. Você vive reclamando porque ganha pouco. Salva-me, Senhor, porque você escolheu essa profissão. Se essa profissão não te satisfaz, não faça o seu aluno sofrer por causa da sua insatisfação. Eu conheço muitos colegas da minha profissão que eu diria para ele: ore, salva-me, Senhor, porque só reclamam que os convênios pagam pouco, que pagam atrasado, que você paga muito imposto para o governo, que tudo que você faz não dá para fazer muita coisa, que você se mata de trabalhar e as pessoas não te agradecem. Muitos colegas médicos são ingratos. Eu diria para eles: ore, salva-me, Senhor. Essa é uma oração abrangente, embora 2 palavras só, mas ela abrange os aspectos de cada um. Cada um de nós tem um problema. Se você tem problema com a pornografia, ore, salva-me, Senhor. Ela abrange a pornografia. Se você tem um pecado da bebedeira, ore, salva-me, Senhor. Ela abrange também os vícios. Tem problema com droga, tem problema com cocaína, tem problema com crack. Ore, salva-me, Senhor. Ele é o único que pode fazer isso. Essa oração pequenininha abrange aquele que é dependente químico. Salva-me, Senhor, abrange também um casamento ruim. Você pode ver no seu casamento o fim dele, mas
Diga a Deus: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, de olhar para o meu casamento e não ver nada de bom nele. Olha para Deus e peça a Ele: salva-me, Senhor. Por isso, o segundo aspecto, a segunda qualidade da oração de Pedro é a abrangência dela. Pedro estava afundando no mar. Pedro não sabia nadar. E Pedro diz a Jesus: salva-me, Senhor. Quantas vezes em perigos de acidente nós dizemos: salva-me, Senhor. É uma oração abrangente. Terceiro aspecto, essa oração é uma oração direta. Ela não tem contornos, ela não dá voltas, ela é direta. Você, quando profere essa oração, você diz a Deus o que você precisa, você é direto, você não dá volta. Pedro não tinha tempo ali, a água já vinha até a boca. E nós temos um salmo lindo que Davi escreveu, o Salmo 69. Veja o que diz Davi: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Pedro não precisou mais do que 2 palavras para dizer tudo isso que Davi falou aqui. Quando Jonas estava no ventre do peixe, ele orou dizendo que as algas se enrolavam no seu pescoço e que ele então estava descendo à sepultura. Jonas orou no ventre do peixe. Uma oração parecida com essa, uma oração direta ao coração de Deus, uma oração breve, uma oração que é abrangente, uma oração que é direta, ela vai direta ao assunto. Você pede o que precisa para Deus naquela hora, ela é objetiva. Terceira qualidade dessa oração, mas ela também é uma oração pessoal. É uma oração que Pedro faz e o pronome salva-me, o pronome de pessoalidade está entre uma palavra e a outra. Salva-me. Muita igreja tem costume de pedir para todo mundo, mas às vezes a gente precisa pedir para nós. Pedro não lembrou que os seus amigos estavam ali no barco e que o barco estava para afundar. Pedro lembrou dele. Madre Teresa de Calcutá disse uma frase que é repetida e ressoada até hoje em todo mundo. O planeta todo conhece a frase. No fim, é você e Deus. No fim, é você e Deus. Ninguém existe entre você e Deus. Não tem ninguém que possa estar entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo. É uma oração pessoal, porque Pedro estava para morrer. Ele pede ao único que existe no momento, naquela hora, naquele lugar, que podia salvá-lo: Jesus Cristo. Mas a mesma oração você pode fazer hoje. Se você está se sentindo perdido, diga a Deus, em nome de Jesus: salva-me, Senhor.
Não há entre nós e Deus, senão o mediador Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz por você. Neste lugar onde Pedro estava, Jesus pairava sobre a face das águas. Você lembra de Gênesis 1:2? Gênesis 1:2 é a mesma palavra que diz em Gênesis 1:2. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Jesus estava pairando sobre as águas. E Pedro olha para Jesus, que pairava sobre as águas, e diz: salva-me, Senhor. É uma oração pessoal. Quando você orar, peça por você. Não estou dizendo que não é certo orar pelos outros. A oração intercessória sempre vai fazer parte da vida do crente. Mas ore por você. Há muitas pessoas que é o crente 6 horas. Eu não gosto muito desses nomes dados a crente, mas é o crente 6 horas. Ele chega para todo mundo e diz: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então, ore por você. Você é o seu intercessor mais forte, mais poderoso. Qual é a oração mais poderosa que um pai pode fazer para um filho do que ele mesmo? Quando eu era criança, meus pais me levavam para outras pessoas rezarem por mim, ao invés de eles mesmos rezarem. Levavam muitas vezes para pessoas, sei lá, de que crença, para orar por mim. Ore por você. A tua oração é poderosa. Essa oração de Pedro é pessoal. Pedro pede para ele: salva-me, Senhor. Mas há também nessa oração mais uma qualidade que a torna perfeita. Essa oração é urgente. Pedro estava urgentemente precisando de Deus, precisando de salvação. A salvação de Pedro era física, era urgente, era uma emergência. Eu hoje recebi na minha sala uma enfermeira e ela ficou afastada 15 dias. Então, estando em minha sala para que fizéssemos a agenda cirúrgica da semana que vem, ela me disse: doutor, eu me vi morta. Interessante, porque eu estou com esse texto na minha cabeça há vários dias. E hoje ela entra na minha sala e diz: eu vomitei tanto, estava sozinha em minha casa, vomitei, tive diarreia, a minha pressão caiu, eu caí no chão, não tinha forças para levantar e pegar o telefone, estava no chão do banheiro. Eu clamei a Deus: salva-me, Senhor. Ela me contou isso hoje, na minha sala. Que coisa impressionante. Isso me deu força para trazer essa pregação. Salva-me, Senhor. É uma oração urgente, uma qualidade da oração de Pedro. Ele estava morrendo, ele estava afundando. O texto diz que ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus no versículo
29, e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, pairando por sobre as águas, porque o Senhor está pairando sobre as águas, e eu quero ir até o Senhor pairando sobre as águas. E ele disse: vem. Ele não repreende Pedro, e Pedro também não faz isso como uma situação de orgulho. Pedro às vezes era orgulhoso, mas aqui não é a questão. Havia uma tempestade absolutamente fora de controle aqui, e Pedro, como o intrépido de todos os 12, ele diz: Senhor, manda-me ir ter contigo, manda-me andar sobre as águas, pairar como o Senhor sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, então, descendo do barco, tranquilamente andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até aqui parece que está tudo dando certo, mas de repente esse termo reparando, ele simboliza: Pedro deixou de olhar para Jesus e então pôs seus olhos naquela tempestade, pôs seus olhos na escuridão da terceira vigília, 3 horas da manhã, pôs seus olhos na violência do vento, 100, 120 km por hora, ondas altas naquele mar de Tiberíades. Pedro, reparando naquilo que estava acontecendo ao redor dele, deixou de ter os olhos fitos em Jesus. E aí então vem aquela conjunção adversativa: mas, contudo, porém, no entanto, entretanto. A Bíblia usa muito isso. E por causa de ter reparado na violência do vento e na altura das ondas, ele, porém, teve medo. A tua ligação com Jesus caiu. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes você está firmemente ligado a Jesus, olhando para Jesus, olhando fixo para Ele, e você então desvia o olhar e começa a olhar para os problemas. E aí você começa a ver a nuvem de problemas que tem em volta de você, a violência das perseguições, as provações, as doenças, isso que nós estamos vivendo. Pedro olha para o seu redor e na força do vento, e tem medo, e quando ele começa a submergir, ele grita com urgência. A oração de Pedro é gritada: salva-me, Senhor. Ela tem urgência. Tem mais uma característica. Essa oração de Pedro, ela é sólida, como talvez uma das últimas qualidades da oração. Salva-me, Senhor, é sólido, porque a única pessoa que poderia naquele momento salvar o Pedro da morte era o Senhor Jesus. Mas esse mesmo Jesus que pairava sobre a face das águas durante a tempestade. Eu já vi pregação dizendo que Jesus então fez o mar parar e a água ficou como um espelho e Pedro então começou a andar. Mas não é assim. Porque nós olhamos que depois que eles sobem no barco, os dois, é que o vento cessa. É que então Jesus diz para o vento acalmar. A
tempestade está acontecendo. Quando Pedro desce do barco, as ondas estão altas, o vento está violento. E a oração de Pedro é uma oração sólida, porque ele olha para o mediador, para o único intercessor. A solidez de uma oração tem que estar embasada naquele que pode todas as coisas. Só Jesus, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, aquele que morreu em meu e seu lugar na cruz. Salva-me, Senhor. Essas são as qualidades que eu queria deixar para você. Salva-me, Senhor. Não precisa rezar um rosário, não precisa rezar um terço, não tem necessidade de você usar de vãs repetições. Diga apenas a Deus e a Jesus: salva-me, Senhor. A oração perfeita, uma oração breve, uma oração abrangente, uma oração sólida, uma oração eficaz, porque Jesus respondeu na hora, deu a mão para ele. Última qualidade, uma oração eficaz, uma oração urgente, uma oração que tem resposta imediata. 2 palavras, só 2 palavras. Cuidado com orações longas, cuidado com repetições, cuidado com orações bonitas. Às vezes, a beleza está na aparência das palavras, no português de falar a oração. Mas Deus olha o seu íntimo. Há pessoas que oram de forma bonita, longa. O Espírito Santo pode tomar uma pessoa por 1 hora. Ela pode orar e todo mundo vai sentir a oração dela. Muitos choram, mas não é a regra. Não é a regra. Quando você vai a igrejas em que pessoas que têm o dom da oração, e a oração dele é tão gritada, tão alta, tão longa, tão prolongada, que aquilo tapa o seu ouvido. Como tapa o ouvido de Deus? Porque pode ser uma manifestação apenas externa da pessoa. Ela mal sabe o que está dizendo. Deus é um Deus de ordem e não de bagunça. A oração ela tem que ser breve. Vou repetir. Oração breve, uma oração abrangente, uma oração direta, uma oração eficaz, uma oração urgente, uma oração pessoal e uma oração eficaz, que tem resposta. 2 palavras, não precisa mais que isso. Deus seja louvado. Guarde isso no seu coração. Eu convido agora os irmãos que estão aí em suas casas, que façam o favor de ficarem em pé, para nós impetrarmos a bênção final. Bênção final. Nós depois vamos cantar o hino 120, que a luz de Cristo brilhe. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as alegrias, a comunhão, a companhia, a habitação do Santo Espírito estejam com cada um de nós, com você aí na sua casa, com a sua família, com aqueles que estão doentes em hospitais, entubados, e que não podem mais orar, e que não têm mais consciência porque estão sedados. Ó Pai, salva-me, Senhor, salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que
Domingo, então, fica o convite para os irmãos, culto de adoração a Deus, online. Se Deus quiser. Às 19h30, domingo, dia 21 de fevereiro, estaremos aqui adorando novamente o nosso Deus, tá bom? Na Igreja Batista Breve Viar. É isso? Eu te convido para estar aí em sua casa, mas acompanhando conosco. Nós estamos tentando fazer um culto menorzinho, mais enxuto, assim todo mundo pode assistir e não fica tão longo. Olha, terminamos hoje 8h20 horas e 45 minutos. Foi bem mais curtinho, né? Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.